irmãos, convido a todos para lermos em Atos, capítulo 20, versículo 28. Muito bem, vamos ler Atos capítulo 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Grande Pai, ajuda-nos nesta hora, ao tomarmos a mensagem do Teu profeta e podermos meditar naquilo que já está aberto e revelado. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Vamos tentar falar um pouquinho nesta hora sobre o bispo da região. Muito bem, meus irmãos, nós podemos tomar a palavra do Senhor nosso Deus e aquilo que o profeta, o irmão Brana, nos deixou bem posicionado, e aquilo que Paulo,
o apóstolo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, deixou bem estabelecido os ministérios, os quais edificam ao corpo do Senhor Jesus, que é a igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11. Podemos olhar essa escritura, e ver claramente os ministérios estabelecidos por Deus para uma edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:11 diz: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então você tem esses 5 ministérios chamados de quíntuplo de Efésios, porque são 5: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, que Deus, Ele mesmo deu, certo? O verso 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então Deus estabeleceu esse quíntuplo, que são os 5 ministérios, para o aperfeiçoamento destes santos, desta igreja. Então não há aperfeiçoamento desses santos sem esse quíntuplo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Então o corpo ele é edificado, ele é levantado por meio deste quíntuplo, ou dos 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres, que são os chamados doutores. Verso 13 diz: até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, Deus vem levantando esse quíntuplo, nessa estatura de um varão perfeito, a completa estatura de Cristo, nas eras, por meio desse quíntuplo. Agora, é usada uma expressão através do apóstolo São Paulo, que no verso 28 de Atos, ele disse: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Essa expressão, bispos, você não encontra lá no quíntuplo de Efésios. Lá no quíntuplo de Efésios, Efésios 4, verso 11, é dito que Deus colocou na igreja apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Lá não diz que ele colocou um bispo. Então, essa expressão do apóstolo São Paulo, que Deus constituiu bispos para apacentar. Então, quando você tem alguém apacentando a igreja de Deus, como rebanho, então logo isso remete a um ministério lá do quíntuplo. E do quíntuplo
dos 5 ministérios de Efésios 4:11, quem é que apacenta? Você tem lá o apóstolo, ele não apacenta. Você tem o profeta, ele não apacenta o rebanho. Você tem o evangelista, ele não apacenta o rebanho. Você tem o pastor, ele apacenta o rebanho. Você tem um mestre, ele não apacenta o rebanho. Então, lá do quíntuplo de Efésios 4, verso 11, o único ministério que apacenta o rebanho, a igreja de Deus, é o pastor. Então, este bispo que Paulo está dizendo no seu discurso aos anciãos ali na igreja de Éfeso, ele está dizendo: olhai por vós. Ele está falando aos anciãos e por todo o rebanho, as ovelhas, sobre que o Espírito Santo constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então nós tomamos logo isso e podemos ver que não há um ministério de bispo e um outro ministério de pastor, certo? O que há é um ministério de pastor, dentre o quíntuplo, os 5, há um ministério de pastor, e esse pastor pode ser um bispo. Nós vamos entrar nisso aqui e vamos ver direitinho o que o irmão Brana nos ensina, porque esse pastor local, ele pode ser chamado de bispo. Em que condição, em que situação, em que circunstância, né? Porque isso existia no tempo dos apóstolos e veio até que isso foi pervertido pela igreja romana no concílio de Nicéia. Nós vamos tomar a mensagem do irmão Brana, pondo-nos ao lado de Jesus, a partir do parágrafo 26, para tomarmos o que o irmão Brana nos fala, certo? E podemos ter em mente algo muito, muito bom para o ensinamento, para podermos compreender o trabalho e o ministério deste quíntuplo de Efésios 4:11, especificamente o ministério pastoral, que é e pode ser considerado um bispo, certo? Muito bem. O parágrafo 26, na mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, queria que os irmãos prestassem bem atenção, porque isso é muito bom para um aprendizado, certo? Um aprendizado. Vamos ler o parágrafo 26. Agora eu observei, caiu, né, a conexão. Parágrafo 26, pondo-nos ao lado de Jesus. 26. Diz assim o parágrafo 26. Agora, eu observei como as igrejinhas, o evangelismo começou a se espalhar por todas as partes. E então, tomaremos, por exemplo, Paulo. Paulo se tornando um grande missionário para o povo, o nosso povo,
nós descobrimos que ele ia onde quer que fosse, o Senhor o guiava e fundava uma igreja. Então, onde Paulo fosse, ele evangelizava, e aí ele, então, fundava uma igreja. E isto era uma nova fé naquela região, naquela área. Isto era uma nova fé. As igrejas naqueles dias, como na Ásia Menor, através de toda a Europa, eles não criam naquela mensagem. E quando ele havia pregado a mensagem, e muitos se convertiam àquilo, quer dizer, à mensagem, então ali não havia ninguém naquele lugar. Se ele deixasse o povo naquela condição, eles peregrinariam exatamente de volta a seus deuses pagãos e ao judaísmo e outras coisas, outras mais. Então, o que acontecia? Porque não havia ninguém para ensinar o povo. Os convertidos, eles não tinham lugar para ir. Então Paulo estabelecia ali uma igreja ou igrejinhas em diferentes partes. Cada uma dessas igrejas, ele deixava alguém que estivesse em ordem, um homem que fosse de confiança, um homem que era conhecido como pastor religioso. Então, queria que os irmãos prestassem bem atenção nisso. Então, após esta igreja se tornar, outras igrejinhas saíam daquela igreja. Jovens e velhos se levantavam e faziam igrejas daquilo. O homem que comandava a igreja principal era chamado de bispo. E então, aquilo saía dele, seus filhos eram chamados de pastores. E então este grupo de igrejinhas todo se voltaria a este bispo. Não sei se dê para os irmãos entenderem. Então Paulo chegava numa região, evangelizava, e ali deixava naquele lugar um pastor, e daquele pastor saía outros homens evangelizando outras igrejinhas. A irmã Brana diz que aquele homem que comandava a igreja principal, que foi o primeiro que deixou ali, que saiu dele outras igrejinhas, ele era chamado de bispo. E aquilo saía dele, seus filhos eram chamados de pastores. Então este grupo de igrejinhas se voltava a este bispo. Então é isso que Paulo está aqui falando no seu discurso. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E aí você encontra, lembrando ainda nesta mesma mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, que quando Paulo deixava alguém ali naquela região, e aquele homem tinha a igrejinha, seus obreiros, e saía dele esses homens e formava igrejinhas nas regiões, você tem então
filhos desse homem que saíam. E irmão Brana disse que este homem, então, era chamado de bispo. Aí o irmão Brana vem no parágrafo da mesma mensagem, 110, e vem falando agora algo muito bom para nós aprendermos. Presta atenção, ele diz assim: e isto é apenas, e esta é a maneira que você tem que fazer isto. Você tem algo em mente. As pessoas aqui desejam uma igreja. Construam-na o mais rápido que puderem, edifiquem-na. Reúnam os ensinadores e coisas. Vocês, irmãos, por aqui, com suas igrejinhas, e vocês desejam, vocês então estão fazendo uma obra. Deus te recompensará por isto. Saia por aí e pregue. Faça tudo o que você puder. Reúnam todos vocês, grupo de homens. Queria grifar essas partes. Reúnam todos vocês, grupos de homens, e tenham reuniões e falem sobre coisas profundas da Escritura e orem. Não se reúnam aqui a não ser que venham para orar. O Bruno está dando um conselho aos irmãos na época dele, aos ministros, às igrejinhas ao redor. Ele disse para os irmãos ministros: reúnam todos vocês. Vocês, grupos de homens, e tenham reuniões e falem sobre coisas profundas da Escritura e orem. Não se reúna aqui a não ser que venham para orar. Façam sua oração em silêncio, fiquem no lugar, vá para seus quartos, escondam em alguma parte e apenas ajoelham e apenas fiquem diante de Deus e permaneçam ali. Então, se você descobrir como se algo estivesse se movendo, você simplesmente se vai. E você descobre que está um pouquinho fora da palavra, então tenha cuidado, não importa quão bom isto pareça. Pare bem aí. Um espírito errado te atingiu, porque a mensagem deste dia é para a palavra. Ainda o parágrafo 114. Ele diz assim: não seria maravilhoso ver o irmão lá de Utica, irmão Crase, todos seus outros irmãos aqui se reunirem, se encontrarem, virem em um lugar, vocês ministros se assentarem juntos? Presta atenção, irmãos. E vocês ministros se assentarem juntos e discutirem as coisas. O Bruno que está falando isso aqui. Você tem que ter companheirismo em algum lugar. Vocês têm que terem um motivo pelo qual se reúnem ou se reunirem. Todos vocês se reúnam como um grupo de homens e creiam um no outro nesta forma. E discutam estes problemas e os exponham. Lembrando que está dizendo aqui, e dando conselho aos ministros da época. Talvez uma vez por mês, para os ministros se reunirem e discutirem os problemas.
né? Talvez uma vez por mês. Isso é uma sugestão, talvez uma vez por mês. Somente os ministros permitam que o encontro seja em uma de suas igrejas. Se assentem ali, e discutam isto e falem sobre isto. Cada um de vocês, pastores, evangelistas, seja lá o que for, o que você for. E então, se aparecer algum problema grande, e se vocês não puderem solucioná-lo, então, se eu estiver sido chamado, irmão Brana tivesse sido chamado, irmão Brana era profeta, se eu tiver sido chamado para o campo evangelístico, se eu estiver fora, eu não sei se serei, e se acontecer, vocês sabem que volto constantemente, eu estou entre vocês constantemente. E então, se vocês tiverem estas coisas, quando eu voltar aqui, irmão Bruno está dizendo, ora, nós nos reuniremos e simplesmente nos assentaremos ali, se alguém tiver um chamado em sua vida, nós não teremos entrevistas particulares, e assim por diante. E coisas que temos agora, nós apenas nos reuniremos e permaneceremos ali até obtermos o assim diz o Senhor. Não sei se dei para os irmãos compreenderem. Então, o Rembrandt está dizendo que era para os pastores, os ministros se assentarem juntos e discutirem as coisas. Ter companheirismo em algum lugar. E ter um motivo para esse companheirismo, essa reunião. E todos vocês se reúnam como um grupo de homens e creiam um no outro desta forma. Ele diz então, discutam estes problemas e os exponham. Talvez vocês se reúnam uma vez por mês, somente os ministros. E permita que o encontro seja em uma de suas igrejas. E se assentam ali, discutam isto e falem sobre isto. Cada um de vocês, pastores, evangelistas, e assim seja lá que for. Certo? Então, se aparecer, eles se assentariam. O irmão Brando está falando para os ministros locais se reunirem, talvez uma vez por mês, é uma sugestão, pode ser uma vez por mês ou não, para discutir os problemas que surgem. Isso é o irmão Brando que está falando. E disse, e se surgirem problemas, discutam esses problemas. Mas se aparecer algum problema grande e vocês não puderem solucioná-lo, os pastores, evangelistas, eles se reunissem, um problema para resolver e não pudessem solucionar, a irmã Brana diz, então se eu tiver sido chamado para o campo evangelístico, eu estiver fora, e vocês sabem que eu volto constantemente, estou voltando. Então, se vocês tiverem coisas, quando eu voltar aqui, ora, nós nos reuniremos. A Brana, como profeta, estaria reunido entre os pastores para solucionar aquele problema maior que eles não puderam solucionar naquela reunião. Deu para entender isso, meus irmãos? Então, quando alguém quer extinguir este encontro, estas reuniões de pastores, isto vai de encontro ao que o irmão Brana está falando, né? Aí o irmão Brana ainda fala algo mais que eu queria tomar nesta mesma mensagem. Ainda prosseguindo, né, a leitura.
porque você sabe que o irmão Branham, como profeta, ele tinha o trabalho, o ministério, e podia, de forma como Paulo, sendo um apóstolo e um profeta, estabelecer pastores naqueles dias, e daquele pastor saía outros, certo? Então o irmão Branham estava dizendo para eles, esses ministros, certo? Para poderem fazer desta forma. Não estou achando o parágrafo aqui que eu queria ler, mas da forma que o irmão Branham mostra, para tomar os jovens e ensiná-los, certo? E falar e ensinar os jovens obreiros para que eles pudessem aprender também, né, as coisas de Deus. Não estou achando, vou ver se é o 111, vamos ler o 111 em diante, ver se eu encontro por aqui, parágrafo 111. Veja, se você diz, puxa, irmão Branham, eu lhe direi isto e aquilo, ora, fulano de tal estava ali, outra noite estava, outra coisa aconteceu assim, observe isto atentamente, não renuncie nada, apenas espere e veja como isto age, então traga isto para a palavra, e veja como isto se compara com a palavra. Então, se isto compara com a palavra e tudo está bem, graças a Deus, e apenas siga em frente, então, contanto que isto permaneça na palavra. Esta é a minha opinião, o que penso que você deve fazê-lo. 112. E o irmão Neville, o irmão Rodley, o irmão Crazy, irmão Biller, e todos vocês, irmãos aqui, Júnior, onde quer que você esteja, e o restante de seus irmãos, Deus te abençoe ricamente. E vejo Terry Lynn, Charles Cox, David e muitos de vocês jovens aqui. Deus vos unja. Que coisa! Como gostaríamos de apanhar um punhado de vocês para serem evangelistas e vos enviar para alguma parte. Sabem do que vocês têm crescido. Vocês podem se firmar e conhecer a mensagem, estudá-la para provarem a si mesmos, se você sente um chamado em sua vida. Eu vejo isto, as pessoas hoje parece que estão extinguindo, sufocando os ministérios. O Branham não fazia isso. Se você sente que tem um chamado, em sua vida, e vejo 2 ou 3 jovens, 4 ou 5 assentados em outra fila aqui atrás, e assim vocês são jovens, estou ficando velho, o irmão Neville está ficando velho, somos homens de meia idade. Se o tempo seguir em frente, nós sairemos de cena após algum tempo. Vocês têm que calçar nossos sapatos. E então talvez, mesmo naquele dia, isto crescerá ficando maior, se houver um amanhã. Mas enquanto isto existe hoje, vamos trabalhar enquanto é dia. O amanhã pode nunca chegar. E se ele chegar, vamos orar, prontos para ele. Vê o que quero dizer? Agora, isto é o que penso para vocês. Certo? Então, nós podemos tomar isto, como o irmão Branham deixou bem estabelecido, E acredito que isto
não tem erro algum, né? Agora, a Igreja Católica, né, ela tomou esta parte e em Nicéia, vamos ler o irmão Brana falando aqui, na mensagem à era de Pérgamo, quero ler 83, me perdoe, vamos voltar lá rapidamente que eu achei o parágrafo. Pondo-nos ao lado de Jesus, 83, parágrafo 83. O 82 e 83, tá? 82 e 83 da mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus. Agora eu penso que esta igreja, se vocês homens, quando construírem esta igreja, façam dela seu quartel-general. E ao irmão Neville aqui, sendo como o presbítero mais velho entre vocês. Vem. E às vezes você tem uma questão que não pode discuti-la com a sua igreja, ali e fora. Então traga isto aqui ao irmão Neville e vocês todos discutirão isto juntos. Se não puderem chegar a nenhuma decisão, eu estarei voltando. Então todos nós nos reuniremos com isto. Quer dizer, o irmão Brana está dizendo aos ministros, né, ao redor, que saíram, né, do tabernáculo como ministros, as igrejinhas, dizer, construam esta igreja, façam dela, do tabernáculo Brana, seu quartel-general. E aqui, sendo o irmão Neville, sendo o presbítero mais velho entre vocês, e às vezes você tem uma questão que não pode discuti-la com a igreja, com sua igreja, ali fora. Então traga isto aqui com o irmão Neville e vocês vão discutir isso. Se vocês não chegarem a um acordo, a uma decisão, o irmão Brana diz, eu estarei voltando. Então todos nós nos reuniremos juntos. Aí já era o profeta no meio dos ministros, quer dizer, aqueles obreiros junto com o irmão Neville discutindo algo, não chegou a uma decisão, vamos esperar então o profeta chegar, que ele tem o assim diz o Senhor, ele tem a palavra final. Agora 83, parágrafo 83. Então ali treinem seus próprios grupos, outros ministros. Você não vê isso hoje, treinando, né? Treine seus próprios grupos, outros ministros, homens que você vê que tem um chamado em sua vida para o ministério. Quer dizer, o pastor está vendo alguém que tem um chamado, da forma, a vida, seu testemunho, sua maneira. Então Brana diz, treinem seus grupos, homens que você vê que tem um chamado em sua vida. Você não vê isso hoje. Treinem aqueles jovens, tragam-nos aqui para o ancião. Quem é o ancião? Irmão Neville, que era o bispo. Todos vocês se reúnam em uma reunião ministerial e ali ensinem as cores profundas de Deus.
Não vão tomar um ângulo mau. Conserve alguém em quem possam ter confiança para ser um líder para vocês. E então, às vezes, se você não vê isto exatamente da maneira que ele faz, tudo bem, de qualquer modo, você tem fé, simplesmente siga em frente. Talvez quando nos juntarmos, então, todos nós juntos, nós oraremos e discutiremos, de Deus descerá e Ele dará exatamente que isto seja, e deixa-nos saber apenas como fazer isto. Então, o Moreno está dizendo, vocês se reúnam, igrejinhas, tenham um encontro ministerial, discutam as coisas, treinem seus jovens, aquele que você vê que tem um chamado em sua vida, treinem aqueles jovens, tragam-nos para um ancião. Todos vocês se reúnam em uma reunião ministerial e ensinem as coisas profundas. Então, naqueles dias, o irmão Neville poderia ser chamado de ancião ou de bispo, como aqui Paulo está dizendo em Atos 20. Atos 20, verso 17, você vê que Paulo, verso 17, diz assim, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Os anciãos da igreja. Ancião fala de tempo de ministério, não é tempo de idade, de vida, mas tempo de experiência ministerial. Esse homem tem experiência ministerial de muitos anos, ele é o ancião. E Paulo, em Mileto, mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E Paulo vem a esses anciãos e diz, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes. Esses anciãos, eles eram pastores e anciãos, porque eles tinham tempo de experiência ministerial. E eles eram bispos, porque foram chamados, deixados ali, e deles saiu outras igrejinhas. Então, o ancião e o bispo não é que é um ministério à parte do ministério do pastor, não, é o próprio pastor, porém ele pode ser um ancião com experiência ministerial, tempo de ministério, e pode ser um bispo, porque dele pode ter saído igrejinhas. Era o líder naquele tempo. Não que fosse um líder, um pastor mandando no outro, que cada pastor tem o seu ministério independente. Mas, como Brana disse, vocês se reúnam, talvez uma vez por mês, e discutam coisas profundas da palavra. E se surgir algum problema que você não pode trazer à igreja, reúnam-se todos e discutam aquilo com o ancião, irmão Neville. Se vocês não chegarem a uma decisão, eu, o profeta, estarei voltando, se não estiver aqui, estiver no campo ministerial, missionário, estarei de volta e nós discutiremos juntos. Onde é que você vê isto hoje? Treinem seus jovens, porque eu estou ficando velho, e irmão Neville está ficando velho. Para quê? Vocês têm que treinar esses jovens, para que eles calcem nossos sapatos, se houver um amanhã. Agora você vê igrejas por aí que, se o pastor local morrer, quem substituirá? Agora, a igreja católica, a igreja romana, viu o movimento e a ordenança que o apóstolo Paulo deixou com esses anciãos e bispos nas localidades. Aí o diabo pegou isto em Nicéia e perverteu isto.
Quer ver? Vamos aqui na mensagem agora. A era de Pérgamo. A era de Pérgamo. Parágrafo 130. Os irmãos estão entendendo isso? Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Aí o irmão Brana, ele lê, antes de falar, ele lê Apocalipse 2,15. E após ele ler Apocalipse 2,15, ele então vai comentar sobre este versículo. Ele lê Apocalipse 2,15. Leia comigo, diz assim: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Aí o irmão Brana lê este versículo de Apocalipse 2,15, e no parágrafo 130 ele vai comentar sobre esse versículo e diz assim: você se recorda que eu expus na era de Éfeso que a palavra nicolaíta vem de duas palavras gregas, nikao, que significa conquistar, e leo, que significa o laicaísmo, isto é, os leigos. Nicolaitas, então, significa conquistar, o laicaísmo ou os leigos. Ora, porque isto é uma coisa terrível, o nicolaísmo, conquistar os leigos. Por que é uma coisa terrível? É terrível porque Deus nunca colocou sua igreja nas mãos de uma liderança eleita, a qual muda com a mente política. Ele tem deixado sua igreja sob os cuidados de homens ordenados por Deus, cheios de Espírito, vivendo a palavra, que lideram ao povo, alimentando-os na palavra. Então, ele não separou o povo em classes, de modo que as massas fossem guiadas por um sacerdócio santo. Não. É verdade que a liderança, ou líder, deve ser santo, mas igualmente o deve ser toda a congregação. Não é só o líder, o sumo pontífice, ele é o santo. Não, ele deve ser, mas toda a congregação também deve ser santa. Além disso, não há nenhum lugar na palavra onde sacerdotes ou ministros ou tal mediador entre Deus e os homens. Não há isso. Nem existe um lugar onde eles sejam separados na adoração ao Senhor. Não. Deus quer que todos o amem e o sirvam juntos. O nicolaísmo destrói estes princípios e, em contraposição, separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores sobre o povo, ao invés de servos. Então, é uma coisa tremenda, horrenda, o nicolaísmo. Porque o nicolaísmo, o que ele faz? Ele separa os ministros do povo e faz desses líderes de ministros senhor sobre o povo, senhores, ao invés de servos. Não era isso que Paulo havia feito lá atrás, quando colocou os bispos, que eram os anciãos, os pastores. Prosseguindo, o irmão Brana diz: ora, esta doutrina verdadeiramente começou com uma obra na primeira era. A obra dos nicolaítas, na terceira era, tornou uma doutrina dos nicolaítas. Parece que o problema estava em duas palavras. Lá, quando surgiu a doutrina nicolaíta, dos nicolaítas, surgiu por causa, o irmão Brana diz, parece que o problema estava em duas palavras: anciãos e presbíteros. Presbíteros
anciãos, entre parênteses, que são os presbíteros, e supervisores, entre parênteses, os bispos. Quer dizer, essas duas palavras deu motivo para a igreja romana mudar a coisa e trazer a obra nicolaíta. Essas palavras existem na Bíblia: anciãos e bispos. Anciãos, entre parênteses, são os presbíteros, e os bispos, entre parênteses, supervisores. Você já viu o que eu disse? Os anciãos, pelo tempo e experiência de ministério, os presbíteros. Por isso que a Bíblia diz: se está alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja, ele ungirá o doente, orará pelo doente, e a oração da fé salvará o doente. Então, os presbíteros são os anciãos, os supervisores são os bispos. Por que os supervisores? Porque deles saiu outros, e ele se reuniria então com esses obreiros, pastores, discutindo as coisas. Como Brana disse, o irmão Neville aqui, o presbítero, o ancião, reúnam-se com ele, discutam. Se eles não chegarem a uma decisão, eu estarei voltando e discutiremos todos juntos. Então, essas duas palavras, como Brana disse, anciãos e bispos, parece que o problema estava nessas duas palavras, ancião e bispos. Embora a Escritura mostre que haviam vários anciãos em cada igreja, alguns começaram, entre eles Inácio, a ensinar que a ideia de um bispo era com preeminência ou autoridade e controle sobre os anciãos. Aí surgiu a ideia, então, se ele é um bispo, ele vai um supervisor, então ele tem uma autoridade, ele tem uma preeminência e autoridade e controle sobre os anciãos, sobre os presbíteros. Ele tem um controle, ele tem o domínio, a autoridade, ele diz e dita. Ora, a verdade da matéria é que a palavra ancião significa que a pessoa é, enquanto que, veja bem, ora, a verdade da palavra que é a palavra ancião, o que significa ancião? Significa que a pessoa é, certo? Enquanto que a palavra bispo, o que significa? Significa o ofício da mesma. É o ofício que ela tem. O ancião, então, o que é? O ancião, ele é o que ele é. O bispo é o ofício que ele ocupa. O ancião, o que é? Ele é o que? Ele é de idade ministerial, ele tem experiência, ele é isso. E o bispo? O bispo é o ofício que ele ocupa, dessa mesma pessoa. Essa pessoa é ancião pelo tempo de ministério, e essa mesma pessoa é o ofício que ela tem, bispo. Então, o ancião é o que ela é, não é o ofício. Ela é experiente, ela é uma anciã, ela tem idade de ministério, é o que ela é. Mas essa mesma pessoa que tem experiência, um ancião, ela tem um ofício. Que ofício? Ela é um bispo. Esse homem é um bispo, ele tem um ministério, tem um ofício. Então, a palavra ancião significa o que a pessoa é, enquanto que a palavra bispo significa o ofício da mesma pessoa. O ancião é o homem, o bispo é o ofício do homem. Deu para entender isso, acredito. Ancião sempre tem e terá sempre referência simplesmente à idade cronológica do homem no Senhor, no ministério. Ele é um ancião não porque seja eleito ou ordenado, não, etc., mas porque ele é mais velho, ele é mais maduro, ele é mais treinado, não um noviço, de confiança por causa da experiência cristã.
Mas não, os bispos não se prendem às epístolas de Paulo, mas ao invés disso vão ao registro de Paulo do tempo que ele chamou os anciãos de Éfeso a Mileto, em Atos 20, verso 17, onde nós lemos. O relatório declara: os anciãos foram chamados. Depois, no verso 28, eles são chamados de bispos. Estes bispos, sem dúvida, de mentalidade política, isso já na era de Pérgamo, na terceira era, no Concílio de Nicéia. Esses bispos, com mentalidade política e ansiosos pelo poder na era de Pérgamo, já na terceira era, no Concílio de Nicéia, esses bispos com mentalidade política e com anseios de poder, domínio, insistiram que Paulo tivesse dado significação de que fossem supervisores. Eram superiores, então, ao ancião local, separando o bispo do ancião, quando não pode separar, porque ancião não é um ofício. Ancião é a idade cronológica do homem no Senhor, experiência, maturidade, é o que ele é, está ligada ao ofício de bispo. Mas aqui no Concílio de Nicéia, em Pérgamo, a igreja romana, os bispos ansiosos pelo poder tomaram o texto de Atos 20, verso 17 e verso 28. No 17, Paulo chama os anciãos. No verso 28, diz que eles são bispos. Mas aqui, o irmão Branda diz: esses bispos, sem dúvida, de mentalidade política e anseios de poder, insistiram que Paulo tivesse dado a significação de supervisores, eram superiores ao ancião local, com capacidade oficial somente sobre sua própria igreja. Para eles, um bispo estava agora com sua autoridade estendida sobre muitos líderes locais. Tal conceito não era nem escriturístico, nem histórico, porém até mesmo um homem da estatura de Policarpo inclinou-se em direção a tal organização. Assim, aquilo que começara como uma obra na primeira era se tornara agora uma doutrina literal, e assim o é hoje. Os bispos reivindicam ainda o poder de controlar homens e lidar com eles como desejam, colocando-os onde bem entendem no ministério. Isto nega a liderança do Espírito Santo, que disse: aparta-te, ou melhor, aparta-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Isto é antipalavra, é anticristo. Mateus capítulo 20, verso 25 e 28. Então, acredito que os irmãos tenham compreendido esta questão, porque o ancião não é um ministério. O ancião é o que o homem é pela maturidade, pela experiência ministerial, tempo, certo? E bispo é o que esse ancião é no ofício. Ele é um bispo, é o ofício que ele tem. Ele é um pastor. Certo, irmãos? Que Deus possa abençoar a cada um, porque nesse quíntuplo você tem o pastor, o evangelista, o mestre, o apóstolo e o profeta. E desse quíntuplo você tem o pastor, que é o bispo, e ele pode ser um ancião, pela experiência, pela maturidade. Mas o quíntuplo, ele está de fato sujeito desses ministérios. Você tem um ofício maior, que esse no tempo de Paulo era Paulo, o profeta, de que todos dependiam da mensagem profética de Paulo. E de Brana para cá, nesse quíntuplo, de Brana para cá, você tem um ofício maior, que é do profeta Brana, de que todos abaixo de Brana dependem da mensagem profética de Brana. Para isso eu quero ler aqui no parágrafo 237 da mensagem, tentando fazer o serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus.
237. Pode ler? Diz assim, irmão Brando: e vocês, pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer. Porque um profeta é o ofício maior do quíntuplo, e a ele não se deve dizer o que fazer. O profeta é a quem vem a palavra do Senhor, o profeta que recebe a mensagem. O profeta tem o assim, diz o Senhor. Então, a Bruna diz: e vocês, pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer. Pelo contrário, os demais ministérios abaixo do profeta dependem do profeta, de sua mensagem profética. Então, vocês, pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer. Ou vocês, evangelistas, dizer a um pastor: veja, cada um tem o seu ofício, se está perfeitamente identificado. Então, Deus tem dado um profeta nesse tempo final, e este profeta tem a mensagem de liderança, a mensagem do assim diz o Senhor, que é a revelação dos 7 selos. E os demais ministérios dependem desta mensagem. Agora, nos locais, o pastor local, o bispo do seu local, pode sair outras igrejinhas, outros ministros. Aí Brana aconselha: vocês se reúnam, talvez uma vez por mês, treinem seus jovens. Não é que o bispo tenha autoridade sobre os demais. Não. Cada ministro é autônomo e é guiado pelo Espírito Santo. Mas o Brana aconselha: se vocês têm assuntos difíceis, reúnam-se numa reunião ministerial, discutam com o ancião. Ele é o mais experiente. Na época do Brana era o irmão Neville. Discutam, se não chegarem a uma decisão, eu, o profeta, estarei voltando. Então, isto, que Deus abençoe e os irmãos possam compreender essas coisas. Obrigado, Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia a prosseguir caminhando, entendendo, compreendendo o que deve ser feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Coração do homem está em sono profundo, mas há uma noiva santa eleita, pura e verdadeira, os campos brancos estão para a grande colheita. Houve um clamor final, o noivo à porta está. Fechar de olhos, liga as lâmpadas dos corações, deixa o amor de Cristo brilhar em ti, que Ele permaneça em vós, revelando-se em nós, Cristo está. A noiva gloriosa adornada, pronta permanece ao seu lado. Ele está mudando nossas vestes por vestes celestiais, a perfeição de Jesus Cristo. Posso ver em sua vida. Houve um clamor final, o noivo à porta
fechar de olhos, limpe as lâmpadas dos corações, deixa o amor de Cristo brilhar em ti, que Ele permaneça em vós, revelando-se em nós. Cristo está, como amamos a mensagem de Deus, cantando nova canção ao Senhor. O sinal em toda a nação, manifestações divinas, Ele tem nos revelado quem somos. Ouve o clamor final, o noivo à porta está, terá um rapto em um abrir e fechar de olhos, limpe as lâmpadas dos corações, deixa o amor de Cristo brilhar em ti, Ele permaneça em vós, revelando-se em nós. Cristo está, ouve o clamor final, o noivo à porta está, verá um rapto em um abrir e fechar de olhos, limpe as lâmpadas dos corações, deixa o amor de Cristo brilhar em ti, que Ele permaneça em vós, revelando-se em nós. Cristo está, que Ele permaneça em vós, revelando-se em nós. Cristo está. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe meus irmãos amados, que possamos estar nesta noite aqui no tabernáculo a partir das 19 horas para o culto de Santa Ceia do Senhor, para cercarmos a mesa do Senhor, comendo o pão